Fala, meu povo! Professor Françoélio na área, te convidando mais uma vez a resolver questões do nosso simulado PASSE. A questão é 118. A questão 118 ela é de competência 1 e habilidade 1. Ela versa sobre acústica, tá? Sobre acústica. Diretamente, quando você olha para a questão, você vê decibéis. Aí ela está falando de que? Decibéis, intensidade sonora. Intensidade sonora. A intensidade sonora. Lembra que a intensidade sonora ela é uma das características das qualidades fisiológicas do som. Qualidades fisiológicas do ouvido humano em detectar sons altos e baixos, ou seja, graves e agudos. Sons fortes e fracos quanto à sua intensidade e quanto ao timbre. Então veja, a intensidade sonora, olha, já está dizendo intensidade sonora. Lembra que a intensidade sonora é a potência dividido pela área. Por isso que lá aparece o watt por metro quadrado, né? Intensidade sonora, watt por metro quadrado. Mas também lembra que dentro dessa caracterização da intensidade sonora, nós temos o limiar da audibilidade, não é? O limiar da audibilidade, que é a quantidade mínima de som detectada, quantidade mínima de energia sonora detectada como som. A intensidade mínima chamada de limiar da audibilidade. Audibilidade. Esse limiar da audibilidade vale 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Não é isso? É o valor mínimo. Me diga aqui uma coisa. Se eu relacionar intensidades sonoras, você pode chegar num parâmetro logarítmico chamado de nível sonoro. Quando a gente fala de nível sonoro, lembra que N, 10 elevado a N, é igual a I sobre 0. É a relação. A relação que eu tenho entre a intensidade sonora que está em estudo pela intensidade sonora, que é chamada de limiar, que é o limite mínimo de audibilidade, eu posso encontrar um nível sonoro, que é exatamente a divisão entre o valor que está sendo ouvido pelo valor mínimo, para encontrar um padrão, ou uma padronização, tá bom? Então, o que é que ele diz aí, ó? Ela é usada para medir o fluxo de energia transportado por uma onda sonora. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a intensidade sonora é medida em watts por metro quadrado. É provável que você já tenha ouvido falar sobre decibéis. Essa medida de intensidade sonora é usada para comparar a intensidade de diferentes sons de mesma frequência. Durante uma apresentação musical numa praça, a intensidade sonora no centro da praça era de 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado. Sabendo que o limiar da audibilidade vale 10 a menos 12, olha, deu, é uma informação, porque é uma constante. Você não tem obrigatoriedade de saber valor de constante. Afirma-se que o nível sonoro... Então, gente, 10 elevado a N, o meu nível sonoro, será igual a I, que é o valor da intensidade sonora no ambiente, que é o que está sendo estudado, 10 a menos 2, watts por metro quadrado, dividido pelo limiar, pelo mínimo possível identificado como som, 10 a menos 12. Divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então você vai ficar aqui com 10 elevado a 10, né? Porque 2 menos 12, menos por menos mais, 12 mais 12, menos 2 mais 12 vai dar mais 10. Tira as duas bases, o meu nível sonoro será de 10 bel ou 100 decibéis, ou decibéis, tá? De novo, quando eu uso o padrão que eu estou usando sem o logaritmo, a unidade disso aqui será dado em bel, bel de gramm-bel, tá? Então o nível sonoro foi de 10 bel ou 100 decibéis. Assim, o nosso gabarito, letra D, D de Deus, tá? Espero ter sido suficiente.
Aquele abraço. Fui!